Boa noite a todos. Vamos começar com a imprensa portuguesa, com a Sporting TV que está ali em cima. Tiago, força. Boa noite. Boa noite, Tiago Labreiro para a Sporting TV. A pergunta é muito simples desta feita, não tem muito contornado. Não é nada pretencioso dizer que a equipa do Sporting merecia e podia ter saído daqui com um resultado diferente. Boa noite. Claramente que sim. É inglório sair daqui com 0 pontos, por tudo que a equipa foi capaz desde o primeiro minuto. Sabíamos e precavemos muito daquilo que iria ser o jogo, sabíamos que os primeiros 15, 20 minutos iam ser intensos, da parte do Nápoles, até porque vinha a jogar quase com a mesma equipa alguns jogos, sabíamos que numa fase inicial iam ser competitivos, muitas referências, muito homem a homem na pressão alta, sabíamos que íamos em alguns momentos ter perdas de bola, boas reações, depois ao fim de 20 minutos fomos crescendo e fomos ganhando também essa confiança para ter bola. Acabámos por levar um golo numa transição, num ataque quase de 3 minutos da nossa parte com bola, onde não podíamos, tínhamos que ser um bocadinho mais maduros nesse momento, poderíamos ter matado ali o jogo no sentido de ter feito falta logo no início da jogada, mas onde percebemos ao intervalo que poderíamos ser, conseguíamos estar a dividir o jogo e poderíamos ser um bocadinho mais agressivos, só no último terço, ser mais simples em algumas ações, e uma segunda parte muito bem conseguida, um jogo repartido, competitivo, chegámos ao gol do empate, onde temos a oportunidade do Pote para fazer 2-1 e não fizemos, e eles depois num lance que são fortes e que nós sabíamos, que é cruzamentos, metem muita gente na área, acabamos por sofrer o 2-1. O único lance, se calhar, da área que não conseguimos anular, acabámos por sofrer gol. Depois, no último suspiro, até o Morton ainda grande cabeceamento, uma grande defesa, por tudo que aquilo que foi o jogo, por tudo que a resposta da equipa, individualmente e coletivamente, acho que merecemos pelo menos sair daqui com o empate. Esquerda, FTP. Carlos. Boa noite. Não faz mal. Nós estamos a ouvir. Podes concluir, Carlos, por favor. Carlos, podes concluir. As alterações tiveram a ver com o plano de jogo, com a exibição da sua equipa no Estoril ou com a rotatividade que pretende fazer face a... Não, o mais honesto possível, não teve nada a ver com o jogo do Estoril, como é óbvio. Teve sim a ver uma ou outra coisa de forma estratégica, mas principalmente com alguma gestão que tínhamos de ter obrigatoriamente com alguns jogadores, neste caso o Pote, Trincão, por exemplo, mesmo o Luís, por tudo que tem vindo a fazer, por tudo que tem vindo a dar, tínhamos que nos precaver aqui de algumas coisas, e foi também alguma gestão. Mister, deixe-me prosseguir essa consideração que está a fazer. É um sinal de que o campeonato é claramente a prioridade do Sporting e que a Liga dos Campeões, às vezes, se for preciso, vai gerir alguns jogadores fisicamente, ou só para perceber isso ou não. E em relação à questão desta vitória moral que o Sporting ganhou aqui, se pode falar nisso e isso pode também servir um exemplo para a equipa enfrentar grandes jogos que tem aí, na Juventus, no Bayern Munique, em casa com o Paris Saint-Germain, enfim, esses grandes jogos que vai ter também. Não tem nada a ver com pensar que o objetivo é o campeonato. Esse claramente é o nosso primeiro objetivo. Tem a ver muito com o momento em si, de alguns jogos, de alguma malta que vem com alguma carga, de seleções, que vem de lesões também, com pequenas queixas em alguns momentos. E nós temos que ter aqui algum cuidado, porque todos vão ser precisos, vai ser uma época longa e não queremos ter um plantel equilibrado e ter menos lesões que tivemos na época passada. Há muita coisa que nós temos de ter aqui algum cuidado. E da resto é certeza que a equipa deu uma grande resposta, independentemente de quem joga, deu uma grande resposta por isso. Eu já disse isso e não digo isso para tirar para o ar. Treino o Sporting, tenho um plantel com 27, 28 jogadores, se estão aqui é porque são bons. O Simões hoje com 18 anos encheu o campo, um miúdo que fez um grande jogo por isso. Um miúdo que foi importante na conquista do bicampeonato e da Taça de Portugal na época passada, o Quaresma igual, por isso estamos a falar de jogadores que a época passada foram importantes naquilo que foram as nossas conquistas. Estou a dar o exemplo desses dois, por exemplo. O Fotis que veio, mas que é um jogador, claramente sabemos aquilo que nos dá, por exemplo, que substituiu também hoje numa fase inicial o Luís, por isso. A equipa deu resposta e os jogadores estão ali para dar resposta. Acima de tudo, deu uma resposta demonstrativa daquilo que é a equipa. Para mim não precisava de dar, porque sei bem aquilo que temos e aquilo que eles demonstram todos os dias nos treinos, por isso feliz pela resposta de toda a gente, feliz por perceber que
a família que eu digo e estou farto de dizer às vezes que eles são, é bem demonstrativo, eles confiam uns nos outros, reveem qualidade em todos eles. Por isso, agora neste jogo e nesta fase, de forma estratégica e de alguma gestão obrigatória, tivemos que o fazer neste jogo. Agora, não jamais no sentido de não tem nada a ver. Foi sim o momento em si, o carregado de jogos, o que me levou a fazer se calhar as 5 alterações. Se calhar no próximo jogo jogar não faço tanto. Claramente, mas a mim não me surpreende muito aquilo que eu disse, a mim não me surpreende, por isso, a maturidade que eles demonstraram, e dei o exemplo do Simões, que é um miúdo de 18 anos, e que de repente este ano não jogou, e de repente o Mister diz-lhe, ele não sabia, uma hora antes do jogo, uma hora e meia, o Mister diz-lhe vai ser titular com o Nápoles, e ele deu uma resposta, e eu até me ia metendo com ele, e ele fazendo o sinal, estás cagado? Não. No aquecimento, e ele é um miúdo extraordinário, e fez um grande jogo, nada que eu não tivesse à espera, e o Simões até foi de forma estratégica também, apesar de termos que gerir também um bocadinho aquilo que era a Morita, porque vem de lesão, e lá está, há coisas que nós temos que estar de fora às vezes não dá conta, e eu não posso ser o mais honesto possível e sincero aqui, mas de forma estratégica sabíamos que o Simões ia ser um jogador importante, até por a capacidade física que ele tem e que deu à equipa ao longo do jogo. Rui, boa noite. Olá, Bruno Fernandes para o Record. Eu entendo os elogios que faz à equipa e aos seus jogadores e dizer que está contente com a resposta que deram em campo, mas se me permite a análise, o Sporting acaba por não conquistar nenhum ponto aqui em Nápoles, não detalhes, mas nos pormenores. Não fazer falta, por exemplo, no lance do 1-0, deixar que o avançado do Nápoles consiga ganhar a profundidade no lance do 2-1. O Sporting pode até no 1 fazer o golo e o Ruidício no remate do Pote. Apesar desses elogios que faz aos jogadores, fica quão difícil é para um treinador, entre aspas, engolir isto. Como é que o Rui vê isso e como é que transmite isso também aos jogadores? Desculpabiliza-os totalmente por por exemplo, não terem feito uma falta, por terem deixado o avançado ganhar a profundidade. Apesar dos elogios, como é que lida com esses pormenores dentro do balneário? Há coisas que não controlamos. Eu vou ser o mais honesto possível, como sempre. Eu, ao intervalo, disse o único lance que nós não tivemos bem no jogo foi o lance do golo. Temos que fazer falta. E não fizemos. E contra estas grandes equipas, tem grandes jogadores que fazem, num momento, fazem a diferença. Pagámos caro esse momento, porque de resto dei os parabéns à equipa, que foi exatamente o que estávamos a precaver do jogo da primeira parte, foi o que aconteceu, a equipa manteve-se rigorosa, concentrada. Agora não há nada, eu não vou culpabilizá-los de nada, faz parte do erro, é saber reagir a ele, soubemos reagir, chegámos ao empate, tivemos a oportunidade para o 2-1, e depois se calhar no único lance, e nós sabíamos que eles eram muito fortes naquilo que era cruzamentos, e é uma equipa que faz muitos, e que são muito fortes, porque metem muitas, os médios aparecem a rasgar a área, por poder físico, por tudo. Nós conseguimos, e de forma estratégica, ali alguns pormenores, às vezes o médio acompanhar, porque eles abusam muito na direita, com o Politano de 1 para 1, quer para a esquerda, bola fechada, difícil para defender, e nós quisemos criar ali superioridades na área, tivemos-las sempre, fomos muito competentes nesse sentido, muito eficazes. Na única vez que não fomos, sofremos golo. É incrível porque é do outro lado do cruzamento, onde eles particularmente não têm muito cruzamento até. Só que nesta fase do jogo já tinha feito também 2 substituições, meteu 2, o que faz à esquerda começou a fazer à direita. Nós avisámos, sabíamos que isso ia acontecer, pé contrário, bola para dentro, cruzamento. Mas é duro? É duro por os jogadores. Para mim, não é duro no sentido que estou orgulhoso daquilo que eles foram capazes. É certo que em pequenos pormenores, mas é a competição que temos, que estamos inseridos, e eles sabem bem disso, que meia distância acaba por nos checar, e foi o que aconteceu um bocadinho. Por isso, é duro para mim porque eles mereciam muito mais, os jogadores. Eles é que correm, eles é que cumprem lá dentro, e por tudo que foram capazes, custa muito ver a frustração deles de sair daqui com 0 pontos.
Boa noite, Rui Borges, Gustavo Lourenço para a CMTV. Queria perguntar se, na sua opinião, os acontecimentos de ontem e de hoje, nomeadamente o lançamento de fogo de artifício por parte dos adeptos do Nápoles e as agressões a adeptos do Sporting hoje em dia de jogo, se tiveram algum tipo de impacto na equipa, se mexeu com os jogadores, e perguntar também se acha que falta agressividade a esta equipa, tendo em conta que hoje, no primeiro gol, podia ter sido feita uma falta a meio campo, como já falou, e se acha que esse é um aspecto que, se não for melhorado, pode ser negativo para a equipa. Não foi falta de agressividade. Foi um momento em si que podemos fazer falta. A falta não se trata de falta de agressividade. Falta-se de leitura de jogo que não tivemos ali naquele momento. Achávamos que íamos conseguir anular a transição de forma mais limpa e acabou por sair caro. E é isso que faz parte do crescimento. Agora, e não quer dizer que vai acontecer sempre. Okay? É um momento em si, uma grande equipa do outro lado, estamos a falar do campeão italiano, com grandes jogadores, num momento decidem o jogo. Por isso, claramente foi um momento, não tem a ver com a falta de agressividade, para mim, nesse sentido. Tem falta, às vezes, um bocadinho mais de maturidade nesse sentido, poderíamos ter feito a falta e não levar com o contra-ataque. Mas, acima de tudo, é valorizado tudo que fomos capazes depois, mesmo de sofrer o golo. E eu valorizei até, mesmo no lance do golo, estamos quase 3, ou mesmo 3 minutos com bola. Exagerámos depois no jogo interior. Mas são coisas que faz parte da nossa equipa, do nosso ADN, e não há como escapar em alguns momentos, por isso. Eu já disse várias vezes isso na PlayStation, eles vão errar muito. Faz parte, acima de tudo orgulhoso daquilo que eles foram capazes. Em relação aos acontecimentos, não tenho muito a falar sobre isso. Vi o vídeo, sentia que os nossos adeptos foram como nós, bravos. A bola? Boa noite, Michel, no repouso da bola. Falou a seguir o jogo com o Estoril que podia tirar 9 ou 10, não havia problema. Tirou, a equipa respondeu bem, o resultado não foi o que queria, mas sente que... Tirei, mas não foi por causa do jogo exterior. Mas sente que este ano, e falamos também na altura quando fechou o mercado, que tinha um plantel que queria e que sentia que sente que este ano tem mais possibilidades para fazer essa rotação com a mesma qualidade, manter a mesma qualidade, e já agora para chegar ao terremoto, e já agora quero que comente essa expressão do terremoto, que seria o tri, como disse o Presidente Frederico Varandas. O que o Presidente diz, eu assino sempre por baixo, por isso. Falou bem. Não quero alongar muito sobre esse tema. Estou aqui para falar de jogo só e apenas. A primeira parte da pergunta... diferente, porque a época passada tivemos muitas lesões e a rotação, eu acho que já disse esta época isso, nós chegamos ali a uma fase, e bem, optámos por claramente focarmos no campeonato, a época passada, por todos os toques que tínhamos, lesões que tínhamos, tivemos que gerir muita gente, andámos a jogar com, eu lembro-me que empatámos em Dortmund com mais de metade da equipa B, talvez, por isso optámos mesmo, porque achávamos que ia ser importante para aquilo que seria o desfecho do campeonato, e tornou-se a realidade. Hoje em si tem muito a ver com aquilo que é, como eu disse há bocado, a semana em si, o que vem de trás, e conseguirmos gerir aqui algumas coisas. Agora, claramente feliz por tudo que, por a equipa sentir que posso fazer. Isso a mim não me surpreende, porque eu sempre disse isso, e acho que a equipa tem grande qualidade individual e coletiva, e não me custa nada mudar os jogadores, eles dão a resposta, porque sei que eles vão dar a resposta, e vão dar ainda mais para a frente. Se tivermos, o importante é ter toda a gente disponível. O Diomando, por exemplo, também é um jogador que poderia ser importante hoje até para duelos e tudo, mas era um jogador que dava para 15 minutos, 15, 20 minutos, quer dizer, vamos ver, é um caso mais específico até porque parou mais tempo do que o normal, requer aqui algum tempo para voltar à sua melhor forma. O Geni também, por exemplo, era um jogador que estava destinado apenas e só porque veio de lesão também a jogar 45 minutos, por isso há coisas que nós aqui ainda temos que gerir um bocadinho. Espero para a frente não ter que gerir tanto nesse sentido, porque se tiver toda a gente ao melhor nível, toda a gente vai dar uma grande resposta. Última questão, last question. Boa noite, Mister. Boa noite. Aqui. Renato Soares, do 00. Tive a sorte de assistir a grande parte do jogo perto da sua equipa técnica lá em cima, e ouvi-os insistir muitas vezes nas dinâmicas do lado esquerdo entre o Max e o Geni. Pareceu-me algo insatisfeitos com as dinâmicas da primeira parte. Queria perguntar-lhe se concorda com isso, o que é que não gostou, o que é que gostou menos, e o que é que procurou com a entrada do Pote para o lugar do Geni na segunda parte. Obrigado. Sim, o Geni foi também um bocadinho inglório, porque o Geni esta época ainda não tinha jogado naquela posição, a época passada jogou sim,
jogou algumas vezes, até pela necessidade da equipa. Hoje optámos por ele, por ter se calhar um bocadinho mais de maturidade, por exemplo, em relação ao Alisson, mas sim, estava um pouco perdido ali na primeira parte, mesmo em termos daquilo que era movimentos para pressionar o Nápoles e tudo, perdeu ali alguma noção em alguns momentos, mas faz parte, não tem jogado lá, sabíamos que poderia acontecer, aconteceu um bocadinho. No fim da primeira parte até já estava melhor, já conseguiu ter 2, 3 bolas para a aceleração que ele nos dá e que nós esperávamos que ele nos desse também, que é um jogador de transição também com uma aceleração muito boa, e era um bocadinho isso que nós procurávamos se calhar numa fase inicial de primeira parte, porque sabíamos que íamos nos primeiros 15, 20 minutos andar num bloco mais baixo, porque eles iam nos obrigar talvez a isso, tínhamos de ser fortes nos cruzamentos e depois ter gente ali capaz para a transição. O Fotis muito bem nesse aspecto também, fez um belíssimo jogo também nesse aspecto, e o Geni poderia nos dar essa aceleração, que é um jogador diferente do Pote, naquilo que era a gestão, nós que sabíamos e tivemos que fazer em relação àquilo que era o Pote e Trincão, por exemplo. O Pote depois na segunda parte dá-nos o que é habitual dele, dá-nos bola, dá-nos qualidade, dá-nos leituras muito próprias e diferenciadas, e no gol do penalti até acho que é ele que está na jogada também ao longo dela, por isso é um jogador diferenciado e sabemos muito bem aquilo que nos dá. Agora, num primeiro momento quisemos, porque sabemos que o jogo ia dar, ter alguém na aceleração, e ele acabou por andar ali um bocadinho perdido, mas faz parte, não tem treinado lá, não tem jogado lá, foi competente o máximo que pôde, e depois o Pote deu-nos mais bola, mais qualidade de decisão ali do último terço. Já tínhamos também 2 avançados, também com coisas diferentes, por isso feliz por tudo que a equipa foi capaz, todos eles. Tá? Obrigado. I'm here. In English is fine? In English. Okay. You are leading one of the youngest team with one of the lowest average ages, and unlike Napoli, who have a much higher average of these champions. Do you think that it's a limitation or an asset against more experienced opponents of your Champions League campaign? Não, a idade para mim não diz nada. Acho que se calhar em alguns pormenores do jogo, e se calhar no pormenor do primeiro golo, por exemplo, faltou-nos se calhar um bocadinho dessa maturidade de conseguir anular o contra-ataque do Nápoles, por isso. Nesse sentido, se calhar em alguns pormenores pode-nos faltar um bocadinho mais de maturidade perante um Nápoles que é mais maduro, que tem jogadores mais experientes, seja de Liga dos Campeões, seja mesmo em termos de idade, por isso. Agora, muito feliz por ver miúdos de 18 anos a fazerem grandes jogos numa Champions League, como foi o Kenda, Simões, Zeno com 21, por isso, feliz acima de tudo por a capacidade, com tão pouca idade, a resposta que eles dão numa grande competição. Ok, thank you. Obrigado. Thank you.